Olá, tudo bem? Boa tarde. Que bom que você está aqui comigo. No programa de hoje eu recebo Cíntia Santos. Ela é bibliotecária e tem muito conhecimento na área. A Cíntia, gente, acabou de escrever um livro em que presta uma homenagem para o seu filho. Mas mais do que isso, nas entrelinhas ela aborda uma pauta super relevante, que é as discussões acerca do racismo. Ô Cíntia, primeiro obrigado pela presença. Eu já quero dizer que eu amei seu livro, eu li numa sentada e eu achei de uma grandeza da sua parte. Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Orlando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Agradeço por estar aqui nesse programa. E o livro é realmente uma homenagem ao meu filho. Fico super feliz de ter esse feedback seu, de estar aqui hoje conversando com você aqui nesse programa. E sou mamãe, produtora de conteúdo, bibliotecária, corredora, né? Então são várias as temáticas aí que a gente tem para dialogar. Muito obrigada por essa oportunidade, Orlando. Eu fiquei pensando, Cíntia, quando eu li seu livro, e em alguns momentos eu também fiquei bastante comovido, como que a gente pode falar de um assunto que está tão presente na sociedade para os pequenininhos e de uma forma tão assertiva como você fez nesse livro? Eu acho que um caminho é a literatura, né? A arte, a escrita, a leitura. Então, trazer essas temáticas, né, cotidianas, rotineiras, infelizmente, como o racismo, por meio dos livros. Então, as escolas abordarem essas temáticas, adquirirem esses materiais, incentivarem os pequenos autores, iniciantes, pessoas que trabalham com essas temáticas, as famílias se preocuparem também, as que têm condições, claro que a gente sabe que o livro ainda é pouco acessível, montarem as bibliotecas mais plurais em suas casas, os pais, né, os cuidadores, lerem esses livros também e dialogarem aí com as crianças, trazer para o dia a dia outras vivências para ir quebrando barreiras. Então eu acho que a arte, a literatura é um caminho. Perfeito. Eu vou mostrar o livro aqui, o Vitor depois vai dar um close e vai deixar para vocês aí de casa. A gente vai falar muito sobre o livro ainda ao longo dessa entrevista. E aí eu fiquei pensando, Cíntia, quando eu terminei de ler seu livro, eu falei, gente, é uma declaração de amor, né, esse livro dela para o filho, né? Vou fazer uma pergunta que pode soar como super óbvia, mas não é. Qual que é a sensação quando você colocou esse outro filho no mundo? Porque além do Lucas, esse é o segundo filho, né? Eu falo que é o filho literário, né? A gente sabe das dificuldades de escrever e de publicar um livro, então quando veio a ideia e essa possibilidade da publicação, de transformar ele aí nesse objeto, né, impresso e eletrônico também, é muito gratificante. Então é uma homenagem, foi uma homenagem para o Lucas, uma homenagem para mim, enquanto uma mãe negra, uma mulher que externalizou uma vivência que se iniciou pela transição capilar e pela maternidade. Então foi muito gratificante publicar o livro e tem sido muito gratificante esse retorno e esse acolhimento de quem compra, de quem doa, de quem dá um feedback, que lê a obra do formato eletrônico, que traz as resenhas para mim, que manda as fotos das crianças para eu poder postar no Instagram. Então o meu filho literário, que eu tenho um carinho imenso e uma gratidão imensa por poder ter lançado ele o ano passado. Cíntia, você, com o lançamento desse livro, você passa também por uma outra experiência, que é a história que eu sempre repito aqui, que é do escrever. E escrever para mim é um ato de liberdade, né? Assim, como que foi o processo de composição dessa obra? Sim, por incrível que pareça que a gente fala aí da dificuldade, essa obra, o processo de idealização e de escrita dela, né, foi rápido, né? Partiu de uma foto, eu falo até no final da obra, que o Marcel, o pai do Lucas, meu marido, tirou da gente, dormindo, por isso aí a questão da touca de cetim, porque eu estava dormindo com a touca de cetim. Então, ali na hora que eu vi a foto, eu falei, poxa, eu preciso registrar isso de alguma forma. Então, fui para o computador, registrei e a história saiu
rapidamente, né? Então, foi um processo de escrita rápido, mais rápido porque eu já vinha de um repertório de leitura das escritas femininas negras, da questão da transição capilar e da maternidade. Então, se eu for trazer esse resgate, eu venho de leituras que me sustentaram para escrever essa obra, mas a escrita em si foi rápida, foi numa manhã e dali a gente correu para publicar a obra. Eu percebo que você, bom, eu te acompanho nas redes sociais, eu percebo que você é bem engajada, você defende as mulheres, você incentiva a leitura de publicações de mulheres negras, você faz várias referências, né, isso nas suas redes sociais. Eu queria que você elencasse um pouco dessas referências. E é bom que hoje você tenha referências mais presentes, porque eu imagino que você seja de uma geração que não tenha tido tantas referências quando na infância. Ou é um devaneio aqui meu? Não é devaneio não, Orlando, você tem razão. Entra aí a questão da representatividade, do acesso a escritas, a obras de escritoras negras, brasileiras, nacionais, internacionais. Então, hoje, a partir da questão da maternidade e da transição, foi no período de amamentação que o Marcel me deu o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que aí eu passei a ler as escritas femininas negras com esse outro olhar. Eu já tinha lido Carolina Maria de Jesus, Chimamanda, mas não com esse viés para o feminismo negro. Então, acho que pela questão da maternidade ali, então eu recebi Quem Tem Medo do Feminismo Negro de outra forma. E aí que eu me propus a criar as redes sociais, a estudar essas mulheres, a ler as obras acadêmicas, literárias. Então eu chego a Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis publicou o primeiro romance brasileiro em 1858. Então as mulheres já escreviam, né, tem-se aí a dificuldade de publicização dessas escritas femininas, sobretudo as negras, mas hoje eu consigo chegar até essas mulheres, até esses nomes, e eu faço questão de referenciá-las, né? Jurema Werneck fala que os nossos passos vêm de longe. Então, se eu estou aqui hoje conversando com você, gravando essa entrevista, eu tenho essa possibilidade porque várias mulheres anteriores a mim fizeram isso. Então, eu faço questão de fazer esse resgate, de trazer essas referências para o meu dia a dia. Estou comprando os livros dessas mulheres, montando aí a minha biblioteca feminista negra, e acho que tenho essa obrigação de partilhar essas informações para tantas outras meninas e mulheres negras que me acompanham nas redes sociais e que buscam por essa representatividade. Apesar de ter um crescimento, Cíntia, nas publicações literárias e agora com um olhar mais com as temáticas ligadas ao povo negro, a gente sabe que teve um descompasso aí gigante, né? Como você bem relatou há pouco. Por que você acha que demorou tanto? Demorou e demora ainda, né? Assim, chegando até Conceição Evaristo, ela fala muito isso sempre nas entrevistas, que o povo negro escreve, o povo negro tenta publicar, só que tem aí um gap muito grande entre a negritude, né, e a branquitude. Então a gente escreve, mas os acessos e as formas, as possibilidades de chegar a publicar uma obra é muito difícil. Então, se a gente for olhar o mercado editorial aí, ele é bem elitista, é o homem branco que mais escreve, mais publica. Então, Conceição Evaristo acaba sendo aí um dos grandes nomes hoje da literatura brasileira, que menciona isso, que escrever é um ato de resistência, é um ato político, mas a gente tem essas dificuldades de publicar, principalmente nas grandes editoras. A Thais Araújo, durante uma entrevista com o Mano Brown, nesse podcast do Spotify, ela fala, é muito curioso que quando, por exemplo, os escritores de novela, né, vamos entrar na seara que ela atua mais, eles escrevem sobre uma perspectiva deles, né, então, como que é para o autor branco falar sobre escravidão? Então vai ser essa condução, né? Sim. E quando na verdade você está trazendo isso, né? Por que não dar oportunidade para essas pessoas? Por que não
colocá-los como a própria Djamila Ribeiro fala, né, como protagonista das suas histórias, né? E eu acho que é essa diferença. Hoje, é claro, a gente já vê uma pluralidade nas novelas, na publicidade, mas ainda falta muito, né, assim, para percorrer, né, Cíntia? Falta muito, Orlando, porque nós somos aí praticamente 56% da população e nós não estamos nesse percentual nos espaços de poder e de decisão. Sim. Então, nós não temos 56% dos escritores pardos e negros. Nós não temos 56% dos jornalistas negros. Então, tem um descompasso muito grande por conta do racismo estrutural. Então, a gente quem tem essa possibilidade, tem voz, tem esses acessos, tem que trazer para a pauta esse tipo de temática para que haja aí reflexões e, sobretudo, ações que possam mudar o cenário que a gente vive. Perfeito. Quando você fala, quando eu vi a foto vou pedir para o Vitor colocar de novo a imagem do livro, porque a gente consegue visualizar essa ilustração, né, da mãe e do filho na capa, e você descrevia em algum momento que foi a partir de uma imagem muito semelhante a essa, na verdade, que te despertou. Aquela imagem, quando você olhou, te impactou, eu imagino que num primeiro momento, pela delicadeza, o amor embutido ali. E você falou em algum momento também que te ativou para a questão da transição capilar. Queria que você fizesse uma reflexão sobre. Eu acho que pelo momento, né, da vivência minha ali, das leituras, das escritas femininas negras, da transição capilar e da maternidade, a hora que eu olhei a foto, eu falei, gente, olha o poder desse registro, dessa imagem. E se eu tenho a possibilidade, eu não vou deixar isso aqui guardado comigo. Eu vou externalizar, vou divulgar, vou ecoar aí esse conteúdo que se tornou aí o livro. Então tem essa relação do afeto, da família, das relações familiares, do empoderamento negro, do protagonismo negro infantil, porque no livro é o Lucas, embora não tenha aí o nome dele, mas é o meu filho que narra a história, da naturalidade em se ter os cabelos naturais, crespos, do uso da touca de cetim. Hoje está um pouco mais disseminado, mas assim, é um objeto para quem tem o cabelo crespo, né? Assim, é um objeto rotineiro do dia a dia. Então eu trouxe tudo isso, a escrita feminina negra, tudo isso veio a partir dessa imagem, como eu já comentei aqui, né, Orlando, por conta também desse repertório e do momento que eu me encontrava ali para escrever. Então eu fiquei muito feliz de poder externalizar esse registro, essa foto. A imagem é de 2021? Isso, 2021, porque o livro é de fevereiro. 2021, isso. Né? E a imagem, imagino que... Você tem essa foto original? Tenho. Manda pra gente que a gente vai colocar aqui depois de algum momento para vocês fazerem a comparação com a capa. Ô Cíntia, eu também queria falar com você, a gente passou por esse assunto, que é a história da representatividade, né? Aí o pessoal de casa fala, nossa, mas a gente ainda vê vê algumas personalidades hoje tomando os seus assentos, vamos dizer assim, mas ainda é muito pouco. Então, se você pega nas novelas, evidentemente, a gente já vê aí novas atrizes, atores e tudo mais, mas ainda a gente falou há pouco, falta muito ainda, né? E eu fico pensando nessas imagens que a gente vê direto na internet, de crianças que vê desenhos com personagens negros. A gente tem vários registros de criancinhas que, ao ver a Majô, por exemplo, apresentando o jornal, na época o jornal Hoje o Fantástico, de se identificar com aquele corpo, com aquela estrutura, com aquele cabelo. Acho que era bom a gente também passar por esse assunto, não é? Ah, sim, é importantíssimo. O Lucas, ele, por conta da minha transição capilar ter sido bem no início assim, da infância dele, ele não vai ter recordações do meu cabelo alisado. Então, para ele já passa aí o crescimento com o meu cabelo crespo. Então ele vê um outdoor, uma fotografia na TV, alguém com o cabelo black, ele fala, a mamãe, parece com a mamãe. Então para ele já é muito, faz parte da rotina dele esse tipo de cabelo. Então se ele tivesse nascido aí há 15, 20 anos atrás, ele ia crescer acompanhando uma mãe com tratamento químico no cabelo. E não tem problema nenhum quem quer fazer o tratamento químico. A questão é da gente ter a escolha, né? E a sociedade nos impõe a não escolha. Então isso é muito pesado. Para eu ser
ser aceita, eu ter que acessar determinados espaços em determinado padrão. Então, a representatividade está dentro disso daí, né? Mas a gente não pode ver só o negro ou a negra única. Então, eu não posso ser a única pessoa com pós-doutorado no meu nicho ali. É pouco, não bate ali com 56%. É isso que a gente fala, a representatividade importa. Ao passo que as crianças crescem com essa pluralidade, a gente espera que a mentalidade e as atitudes dessas crianças que se tornarão adultos sejam diferentes. Então, se essas crianças não vivenciam isso, não se veem na televisão, nos filmes, sempre vai ficar linkado àquela questão do negro é feio, o negro é pobre, o negro não é inteligente, o negro não pode ter curso superior. Então a representatividade importa nos mais variados lugares e espaços. Aí a gente retorna. Quem tem a voz e quem tem a possibilidade tem que trazer essas discussões para a pauta. Exatamente. Eu acho que a TV Câmara acaba cumprindo essa função, além de ser o espaço da casa do povo, né, que todo mundo sabe desse bordão e dessa utilidade do Poder Legislativo. E mais do que isso, a gente que tem isso, né, Cíntia, essa fala, esse lugar de fala, como também diria Djamila Ribeiro, a gente precisa fomentar essas discussões, né? Porque para alguns é assunto meio... não tem necessidade, para alguns pode... tem um certo drama nisso, mas na verdade não tem, né? O que você está dizendo, a gente precisa dar o protagonismo para quem foi... escravizado, prejudicado, massificado, executado ao longo de toda uma história. Sim, então são necessárias as políticas de reparação, as ações afirmativas, essas discussões, os trabalhos aí de escola, família, as atividades, os programas como esse aqui hoje, né, Orlando? A gente precisa desses canais, desses veículos e sempre trazer à pauta essas discussões, porque as opressões são inúmeras. A gente está falando aqui do racismo, mas existem muitas outras e a gente precisa escutar quem de fato vivencia aquilo, né? Então hoje eu estou numa posição de ter um trabalho, de publicar um livro, de criar conteúdo, mas como Conceição Evaristo fala, eu sou um corpo negro. Então eu posso estar vestida de ouro, eu vou chegar em determinados lugares e eu vou ser sempre confundida com a mulher da limpeza. Então isso está nesse imaginário social aí, porque eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, que eu não posso ser uma executiva, eu não posso ser uma bibliotecária, uma médica, então me colocam num lugar, né? É assim que acontece com a maioria com praticamente todas as pessoas negras, né? Então a gente tem que quebrar isso é racismo estrutural, cotidiano. Colocar você numa caixinha, né, e achar que aquela verdade é dela, é a geral, né? Isso Exatamente. Que é bem complicado. Quais eram suas referências na infância? Só que você não me responde agora. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco ela vai falar sobre isso e muito mais. A gente volta já, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta, o papo hoje é com Cíntia Santos, essa mulher que já deu uma aula aqui pra gente, né? Ô Cíntia, eu fui pro intervalo deixando aí em aberto qual eram suas referências na infância. Quais eram? Eu cresci na época ali de Xuxa, mas eu curtia muito a Mara Maravilha, mas assim, eu não tinha grandes nomes assim para trazer da infância.
A literatura, a leitura, eu tinha pouco acesso na época. Me lembro muito de um livro que eu li várias vezes, que pegava ali na Biblioteca Municipal, que era Montanha Encantada, da Maria José Dupré. Então era difícil para a gente chegar a determinados espaços, como por exemplo assim, a música, não tive essa vivência da infância, não tinha representatividade, mas também não tinha noção de tudo isso aqui, assim. Então a gente fala também que quanto mais a gente estuda, pesquisa, tenta compreender sobre, né, é um processo doloroso também, né, porque a gente resgata muita coisa de lá de trás e dá nome às coisas. Então eu cresci ali sem ter noção do que estava acontecendo, das questões do racismo, assim, não trago também referências, mas eu sou da geração ali da Xuxa, dos programas de TV, das apresentadoras loiras, enfim, desse Brasil aí que a gente E é curioso que até assim, sendo a Xuxa, claro, né, a gente a respeita, porque Sim. é uma pessoa que ajudou tanto na nação, vamos dizer assim, pela informação que levava, pelas discussões que trazia, pela função que ela tinha ali, mas ela também não era uma representante total do Brasil, né? Que é um padrão europeu aquilo, não, né? de forma alguma. Então, até para as crianças, né, se veem, é um pouco difícil, né? Mas a gente chama a Xuxa, viu? Não é a Xuxa em si, é o contexto, viu, gente? Voltando, Cíntia, queria avançar com você também para falar sobre... Você passou por esse assunto, mas eu acho que algumas pessoas devem ter ficado com a mesma impressão que eu, do processo de assumir os cachos. E você falou uma coisa que na hora eu falei, eu acho que vou abordar isso depois. Que você falava assim, eu era o cabelo alisado porque a sociedade dita assim, né? E quando você se comportava dessa maneira, eu imagino que tinha muito sofrimento embutido aí. Sim, e essa falta da consciência do ser negro, né? Do tornar-se negro. Então, por exemplo, na academia, na faculdade, na universidade, formatura, evento, sempre estava ali com o cabelo... Com a química e com a escova, a chapinha, né? Então, no trabalho também. Então, você vai se ajustando, se moldando para tentar ser aceito. Não somos, mas para tentar ser aceito ali na vivência ali do dia a dia. Então, determinado tipo de roupa, determinado adorno. Eu jamais usei esse tipo de brinco e hoje eu estou aqui numa entrevista utilizando um adorno desse. Então, é esse processo de transformação, de reconhecimento da minha ancestralidade, da cultura, da vivência, e o cabelo faz parte disso. Então, não é um processo puro e mero estético. É para além disso, a transição capilar, reforço, quem tem o interesse em passar, é um processo de transformação de dentro para fora. E aí eu peguei a maior parte desse processo da transição agora na pandemia. Então, por mais que saia para fazer uma coisa ou outra, a hora que as coisas se ajustarem mais, é que aí eu vou frequentar mais lugares com o cabelo da forma que está agora, assim, né? Então, isso, as poucas vezes que eu saio, assim, choca, as pessoas olham o uso de turbante, as pessoas perguntam por que eu uso turbante, então a gente sai da caixa. E aí esse sair da caixa é libertador, como eu falei, mas é doloroso também porque a gente dá nome às coisas que até então a gente não tinha noção que acontecia, né? Mas a transição veio muito da questão também prática de cuidar dos fios por ser uma mãe. Então, poxa, eu não vim para a transição, eu quero conhecer minha ancestralidade. Não, eu fui pela prática, eu preciso cuidar do meu cabelo e eu não tenho tempo para cuidar da química. Acho que eu vou deixar ele natural, né? E aí que eu fui me transformando, eu estou nesse processo ainda de mudança, mas eu vim pela via ali da questão de que mãe que eu deixaria para o Lucas também e dessa questão da prática do dia a dia ali, de uma forma mais rápida de cuidar dos meus fios. Então as coisas se alinharam. E eu fiquei pensando na sua grandeza, porque quando você divide nas suas redes sociais, eu disse que eu te sigo, quando você compartilha isso, né, com outras pessoas, eu imagino que você deve ter recebido vários feedbacks também das pessoas, das mulheres nesse mesmo processo, né, assim, de estarem naquelas caixas e que queriam sair, que querem sair, né?
Eu tenho amigas, Orlando, que me relatam, eu tinha vontade de passar pela transição e aí não sabia como, vendo você, então eu acabei sendo aí, como eu tive também inspirações, eu acabei sendo e sou, né, inspiração para outras mulheres. Então a gente vai nesse movimento, assim, tive muito apoio, tenho muito apoio de muita gente que já tinha passado pela transição, porque aí você procura saber, né, que forma que faz, como que cuida, não sei o quê, né, aí o pessoal vai te acolhendo, algumas coisas você fala, poxa, não é tão difícil assim, outras você já vai, a transição exige paciência, gente, é um processo assim que não é rápido, então quem não tem muita paciência tem que trabalhar isso para poder passar por esse processo, mas eu recebo um feedback muito grandioso e valoroso, assim, das amigas, gente desconhecidas também, que eu conheço pelas redes, é bem bacana. Perfeito. Falando sobre literatura, você pretende seguir nessa linha, com essa temática ou não? Você já pretende, tem outros projetos, outras temáticas? Me conta tudo, não me esconda nada. Eu pretendo escrever mais livros infantis, então de caminhar aí na questão do protagonismo negro. Estou com ideias, mas assim, eu ainda não consegui administrar muito bem, então tá tudo na cabeça, assim. Esse saiu muito rápido, mas um segundo livro tá super complicado de sair, mas eu pretendo escrever mais livros infantis e pretendo também publicar algo com relação, assim, o projeto Sou Crespa, né, de uma forma ampla, assim, então para outras mulheres, de fazer, não sei se um livro, alguma outra coisa com relação ao projeto da criação de conteúdo, mas eu pretendo escrever mais, sim. Ô Cíntia, fala aqui pra mim, não minta jamais. Escrever para criança é uma delícia, né? O que você aprendeu com... Nossa! E o que elas te ensinaram? Porque eu acho que elas ensinam mais do que a gente ensina, né? Totalmente, Orlando, e é uma coisa assim que por mais que é interessante, importante a gente estudar, tentar se ajustar para a maternidade, paternidade ali, para o ato do cuidar, mas a hora que a criança vem, a gente não está pronto. E a gente aprende muito com eles. Então eu estou caminhando nesse processo com o Lucas. Então conforme ele vai crescendo, que evolui, aí a gente vai comprando os materiais para ele, lendo, também aprendendo junto. Então foi muito gratificante escrever a obra, porque a gente estava vivendo essa primeira infância dele, buscando referências também. Mas é muito gostoso esse universo infantil, assim, é bem desafiador. Como eu falei do cabelo, tem coisas que a gente tira de letra, tem coisas que a gente não tira de letra, e isso vai ser qualquer família, assim, não tem a receitinha pronta. Mas se a gente estiver ali predisposto a aprender e enxergar a criança, enxergar e vivenciar com a criança como um sujeito, né, que é um indivíduo também, né? Então a gente tem que respeitar, tem que escutá-lo, né, tem que aprender com eles também. Eu acho que a gente evolui assim absurdamente. O Lucas está com quantos anos hoje? 3 anos e 3 meses. Nós temos uma foto que o Lucas está aparecendo aí, vocês estão vendo que ele é um gato. Gatério. De vez em quando eu vejo fotos dele na sua rede social. O que o Lucas te ensinou de mais primoroso nesses 3 anos aí? Que a gente planeja muita coisa, mas a gente, assim, controla pouco, né? A gente, é ideal que se tenha planejamento das coisas, enfim, mas a nossa vida, a nossa caminhada não é exatamente do jeito que a gente traça. A questão do ser genuíno ali, daquele sorriso gratuito, daquele olhar de veneração que ele tem ali com a gente, com os pais, isso assim é reconfortante, é uma coisa que às vezes você está num dia, você fala, poxa gente, que dia foi esse? E ele está ali naquela genuinidade dele, que ele vem e te abre aquele sorriso e te dá aquele beijo, assim. Então a maternidade, o ato do cuidar, assim, nossa, me abriu portas para N coisas. A questão do exercício da paciência, porque eu sou uma pessoa que não tem paciência, parece que sim, mas eu não tenho muita paciência. Então ele vem para
fazer com que eu trabalhe isso em mim, para estudar mais a questão da primeira infância, da educação de crianças, do respeito com o outro, de tentar trazer para a pauta todas essas discussões. Se a gente está aqui hoje conversando, muito é por conta dele, do Lucas. Então, ele me ensina muito mais do que eu ensino para ele. Assim, é uma experiência que só quem passa para relatar, assim, compreender um pouco que eu estou falando. Ô Cíntia, você é uma mulher que, além de muito inteligente, bem articulada, né, tem uma vivência, uma bagagem, mas a gente sabe que o nosso país são vários Brasis, né, com várias dificuldades, vários contextos, e nem todas as mulheres negras têm essa dimensão, esse conhecimento. A Cíntia é toda vipona, gente, nos estudos, ela tem pós-doutorado, é uma pessoa que se dedica a essa questão da gestão do conhecimento, ela estuda sobre. Mas a gente sabe, como eu estava dizendo, que nem todas as mulheres têm acesso a tudo isso. Então eu fiquei pensando, até para a gente dar como um serviço aqui, como na prática uma mãe que está nos vendo agora, que tem lá a sua criança negra, ou seu filho, sua filha, e que talvez não saiba nem por onde começar, né? A pessoa que acabou de adotar uma criança também, a gente sabe que tem esse universo. Como que a gente insere esses assuntos que são tão delicados, antecipar o que eles vão viver, né? Porque a gente sabe que o Brasil ainda é um país muito preconceituoso, é muito machista, é muito homofóbico, são tantos preconceitos, né? Que a gente poderia ficar aqui falando por horas. Como que na prática a gente pode orientar essa mãe, esse pai que quer abordar aí esse assunto com os filhos e não sabe nem por onde começar? Primeiro que teu livro faz isso, mas o que você poderia dizer de mais prático para ajudá-los? Essa questão que a gente volta no começo do programa, da literatura, da escrita, da arte, de tentar ter acesso a esses mecanismos, a esses objetos. Então a gente está falando aqui dessa questão prática. Uma militante super conhecida americana, Angela Davis, ela tem uma citação famosíssima que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. E esse antirracismo tem que se dar na prática, Orlando, como você falou. Então, um caminho seria ter acesso a essas escritas. E aqui eu trago um livro assim fundamental que eu acho que teria que ter em toda a biblioteca, em escola, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro que ele não tem um custo elevado de acesso, a maioria das bibliotecas tem, e a Djamila faz um trabalho muito grande para doar muitas das obras dela. Então eu indicaria que essas famílias, que essas mães tivessem acesso a essa obra, o Pequeno Manual Antirracista, efetuassem a leitura, porque ele é um manual, gente, que assim, você olha ali e fala, poxa, é curtinho e tal, mas ele dá uma abertura e um feedback tão grande para outras práticas. Então, ler as escritas negras, consumir produtos e serviços de pessoas negras. Então, você tem um filme que você sabe que foi dirigido ali, produzido por uma mulher negra, e você tem esse acesso, tem essa possibilidade, vai prestigiar, vai assistir, comenta, compartilha. Se você sabe que tem alguém que costura uniformes ali no seu bairro, que é uma mulher negra, e você pode, dê preferência para consumir o serviço daquela mulher, da gente se fortalecer ali em rede. Mas eu acho que o começo seria esse acesso a essas informações. Então eu deixo aqui a indicação do livro Pequeno Manual Antirracista. Estou também aí nas redes sociais para compartilhar um pouco da minha pequena experiência que eu tenho. Quem tem a possibilidade, monte as bibliotecas plurais dos seus filhos, acessem as bibliotecas municipais, né? Tem vários projetos bacanas. A gente sabe que infelizmente essas bibliotecas não estão em todos os lugares, mas quem mora perto aí de alguma que tem esse acesso, frequente esses espaços, indique, fomente, cobre as políticas, né, as ações dos estados, da União, do município, mas cheguem até esses materiais porque a nossa mente vai se expandindo. Todas essas referências que a Cíntia fez, gente, em algum momento vocês vão ver aí
as imagens que o Vitor está colocando, da Djamila, dos livros que a Cíntia citou, e buscar conhecimento, né? Até para quem não gosta muito do tema, é bom buscar até para desconstruir uma narrativa, né? Sim. Uma narrativa preconceituosa que vem lá de trás, né? Com frases que depreciam às vezes e a pessoa nem se toca. Estereotipadas, né? Ô, Cíntia, queria falar também com você sobre o seu livro, mas também na linha do serviço. Eu vou pedir para o Vitor colocar de novo a imagem no livro. Onde que as pessoas podem encontrar? Lô. Esse livro, ele é uma publicação da Letraria, uma editora regional lá da cidade de Araraquara. Eu estava vendendo alguns exemplares diretamente, mas já não tenho nenhum exemplar. Sucesso. Esgotou, sucesso. Então vocês podem encontrar esse livro na editora Letraria, no site lá de vendas, na Livraria Virgínia, que é uma livraria lá da cidade de Araraquara, e no Bonde da Leitura, que é uma livraria lá da cidade de Americana. Então esses 3 lugares vocês têm a possibilidade de compra do material físico. E no próprio site da Letraria, na parte lá de e-books, de downloads, tem a versão eletrônica para a pessoa baixar e efetuar a leitura gratuitamente. Olha que legal! Então tem como a pessoa fazer isso. Sim. Por esses caminhos que você Sim. falou. A gente também colocou aí embaixo, gente, os contatos da Cíntia, as redes sociais dela. A Cíntia compartilha muita coisa interessante, eu falo isso porque eu acompanho, eu já falei 3 vezes isso aqui, conteúdos relevantes, então acho que vale a pena vocês acompanharem. Ô Cíntia, a gente sempre pede para o entrevistado dizer um filme e um livro que mudaram aí a sua vida, então chegou a hora de você revelar qual foi o filme e o livro. O filme que primeiro me veio aqui à cabeça, O Menino que Descobriu o Vento, um filme que me tocou muito assim na época que eu assisti. Ele é maravilhoso, né? Bem assim pesado. Forte, né? Agora eu tenho assistido pouquíssimo filme, mas esse foi o primeiro que me veio à cabeça, que eu acho que vale a pena assistir esse filme. E o livro, eu acho que por esse contexto do que a gente está conversando aqui e de toda essa vivência, o livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu acho que fica aí também como uma outra referência, né, de obra que as pessoas deveriam, né, ler, acompanhar. É um livro de crônicas bem forte também. Brigadão, viu? Adorei que você veio aqui, eu amei. É bom a gente abrir espaço para as pessoas que têm conhecimento, assim, que falam com propriedade. A Cíntia tem essa coisa, né? Vamos dizer, como diria minha mãe, essa coisa por educação, pela gestão do conhecimento. E a gente sempre gosta de dar voz a essas pessoas. Eu tenho certeza que você elucidou bastante dúvidas de muitas pessoas e que bom que ela saiu de Araraquara, gente, para vir aqui dar essa entrevista. Eu fico grato até o último dia da minha vida. Obrigado, viu, querida? Imagina, eu que te agradeço, Orlando, agradeço a todo mundo que está assistindo e acompanhando, me acompanhem aí nas redes sociais, se vocês tiverem afinidade com as temáticas que eu trago. Estamos aqui para troca, para compartilhar, e eu vejo que a educação é uma via, uma possibilidade de transformação, de mudança e de emancipação. Então a gente tem que seguir por esse caminho aí. Obrigada, gente. Obrigada, Orlando. Obrigado. A gente fica por aqui, então. Eu vejo você no próximo programa. Até lá. Tchau.